amigos, eu espero que vocês estejam bem, vocês que estão nos acompanhando, estão acompanhando conosco o estudo do livro Desafios da Educação, da psicografia de Raul Teixeira, sob orientação do Espírito de Camilo. É um livro só de perguntas e respostas e nós vamos hoje trabalhar a pergunta de número 55, ok? Inclusive estamos trabalhando na quinta parte deste livro. Se eu não me engano, ela se chama Educação e Madureza. Já que eu estou falando, se eu não me engano, vamos ter certeza. Isso mesmo. Parte 5, Educação e Madureza. Ok? Olha a pergunta 55. Veja que interessante isso aqui. São dúvidas que nós temos na nossa construção familiar. São dúvidas que nós temos dentro de casa. Então, olha a colocação que o Raul faz para o Camilo. Até que ponto podemos aceitar com naturalidade o sexo fora do casamento? Essa é a primeira pergunta. E tem a segunda, junto com essa 55. Será correto o procedimento de pais liberais que deixam seus filhos dormirem, e aqui a palavra está entre aspas, com seus namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Ou seja, até que ponto nós podemos aceitar o sexo fora do casamento? E a aceitação dos pais. Como lidar com a postura de pais liberais que deixam seus filhos trazerem seus relacionamentos afetivos para dentro de casa e dormirem? Ele coloca entre aspas, por quê? Está significando para nós que é para ter um envolvimento íntimo, para ter um envolvimento conjugal dentro de casa. Para ter um envolvimento sexual dentro de casa. Não conjugal, porque ali não tem ainda uma construção conjugal. Então essa é a pergunta que está sendo trazida para nós. Então olha só, como que nós vamos trazer aqui. Olha, a resposta, o texto é grande, a gente vai dissecar alguns trechinhos e nós vamos trabalhar esses trechos para a nossa interpretação. Mas não percam a oportunidade de pegar o livro, de estudar a questão, de discutir em família, de ter acordo, desacordo. Essa manifestação de opiniões é que enriquece as nossas elaborações, ok? Então ele coloca para nós, constituindo o sexo energia de vida, que faz do ser humano co-criador com o Criador, o seu uso está ajustado ao grau de amadurecimento espiritual de cada um. Então aqui nós vamos discutir a primeira perguntinha. Até que ponto podemos aceitar com naturalidade o sexo fora do casamento? Depois a gente elabora a outra pergunta. Até que ponto nós podemos aceitar? Constituindo o sexo energia de vida? Aí a gente já lembra do capítulo, se eu me recordo bem, é o capítulo 6 do livro Vida e Sexo, intitulado Energia Sexual. E o Emmanuel coloca ali para nós que tudo é energia. Inclusive a intimidade sexual é uma troca de energia. Esse movimento nosso aqui, essa relação que a gente se disponibiliza a ler, a estudar, a buscar referências, a lembrar de situações, trazer exemplos, refletir. Passo para vocês, vocês fazem a mesma coisa, vocês leem, vocês refletem, vocês comentam entre vocês, comentam no YouTube. Essa relação é troca de energia. Porque a troca de energia, ela não precisa acontecer só numa vinculação sexual. A vinculação sexual é um momento sublime da troca de energia daqueles dois que se elegeram para fazer esse movimento. Mas o movimento de olhar é uma troca de energia, o abraço é uma troca de energia. Tem um livro que se chama A Terapia do Abraço. É um livrinho fino, se vocês tiverem acesso a ele, ele mostra a riqueza do movimento do encontro com o outro, do envolvimento fraternal com o outro, dessa energia que você dá e que você recebe. Quando nós estamos juntos no movimento na casa espírita, nas reuniões, no movimento de trabalho, nos encontros sociais, existe uma troca de energia. Ora, a gente pode sair satisfeito, feliz, energizado.
Ora, a gente pode sair acabrunhado, triste, chateado, nervoso. Então, depende de que tipo de energia nós estamos nos alimentando e oferecendo ali, que a gente chama de retroalimentação. Mas veja, aqui nós estamos falando da energia, olha ele falando para nós, o sexo é energia de vida. Por isso que eu trouxe as colocações que o Emmanuel, quer dizer, eu trouxe uma observação. O capítulo vai aprofundar muito mais na questão da energia sexual. E o que ele coloca? Energia que faz do ser humano um co-criador com o Criador. Ou seja, Deus é o Criador. Ele nos possibilita, Ele nos energiza, Ele nos dá condições para que nós criemos também. As nossas criações vêm a partir da divindade. Nós não temos criações que superam a divindade. Isso não existe. É a partir da divindade. Então, quando Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente criar para o bem ou para o mal, dependendo da nossa índole, dependendo das nossas construções anteriores, dependendo das nossas vivências lá de trás, nós vamos refazendo, reconstruindo, corrigindo as nossas criações. E aí ele coloca lá, que faz do ser humano um co-criador com o Criador. O seu uso está ajustado ao grau de amadurecimento espiritual de cada um. O seu uso do quê? O uso da energia e agora especificamente na questão do sexo. Por quê? Porque aí a gente remonta a pergunta, para a gente não perder o foco. Olha bem, até que ponto podemos aceitar com naturalidade o sexo fora do casamento? Então veja, aqueles casais que se disponibilizam a ter um envolvimento sexual antes de se envolver no matrimônio. E aí eu estou colocando o matrimônio no sentido original da palavra, independente de passar pelas colocações que a igreja ensina para nós. Eu estou dizendo o matrimônio naquela união de duas pessoas que se envolvem com o objetivo de trocar, de aprender, de crescer, este matrimônio. Então, como lidar com esse envolvimento sexual deles que antecede essa união a dois? E aí ele coloca da importância da maturidade. Quando ele fala para nós da maturidade, é o casal que vai avaliar a gente. Nós não vamos dizer aqui, não, é a partir de tal idade. Não é a idade que determina a maturidade. Cronologia não determina a maturidade. Nós temos jovens de 18, 23 anos, extremamente maduros, e pessoas de 38, 45 anos, completamente imaturos. Então, o que vai determinar essa troca de energia, esse encontro sexual? A maturidade dos dois, a maturidade do casal. Isso é o que vai determinar. Agora, aí a gente fica pensando, o que é ter maturidade? Porque ele coloca, o seu uso está ajustado ao grau de amadurecimento espiritual de cada um. Ajustado. E aí eu fiquei pensando, o que é maturidade? O que é maturidade? Eu quero que vocês pensem. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu tenho... É muito comum todo mundo se achar maduro. Então, à medida que a gente vai perguntando para as pessoas, quando a gente vai se envolvendo com as palestras, com os cursos sobre a questão da sexualidade, todo mundo se acha maduro. Por quê? Porque eles consideram a maturidade apenas em um único campo. Apenas no campo do desejo. O campo do desejo não é o campo da maturidade. Porque o desejo, ele é inúmeras vezes fisiológico. A partir do toque pode despertar desejo, embora não haja maturidade. Por que uma criança masturba? Porque ela se toca. Por que o adulto masturba? Porque ele se toca, é o campo do desejo. Independente de ter ali uma outra pessoa. Então, o campo do desejo não é o campo da maturidade. E eu fiquei perguntando isso para os grupos, como que as pessoas veem maturidade? É a hora que ela tem condições de assumir. O que é ter condições de assumir? O que é ter condições? Enfim,
filtrando tudo isso que a gente trabalhou, filtrando, eu vou colocar para vocês o que eu denomino como maturidade. Depois de tudo que a gente escutou. Aliás, vou usar o quadro. Acho que essas palavrinhas precisam ficar gravadas para nós. Vou usar para vocês entenderem dentro das explicações que a gente vai trazer aqui, ok? Para a gente ter maturidade, primeira coisa, trabalho. Maturidade significa nós termos trabalho. Eu estou falando, não é de trabalho voluntário. Eu já trabalho na igreja, eu trabalho na casa espírita, eu trabalho numa instituição filantrópica. Não é esse trabalho, não. Trabalho que dê algum retorno financeiro. Qualquer retorno, gente. Qualquer retorno. Então, se a pessoa está envolvida com o trabalho, se ela tem um salário X, que seja um salário mínimo, um salário e meio, 3 salários. Por quê? Porque em função do trabalho, ela pode assumir as consequências da intimidade sexual. Ela vai assumir isso. Assumir significa, eu tenho que fazer uma consulta com o médico. De repente ela não tem um plano de saúde, ela vai no médico. Nem todo posto de saúde tem um ginecologista. Então, se ela vai pagar um médico particular, quem vai pagar? Mas se os dois trabalham, se um deles trabalha, eles podem começar a assumir financeiramente o custo da intimidade. Aí vai comprar preservativo? Trabalho. Vai usar anticoncepcional? Trabalho. Apareceu uma doença, uma infecção? Trabalho. Por quê? Porque tem tratamento, tem acompanhamento. Então, este movimento nós estamos colocando como sendo um dos pontos essenciais para a construção de uma maturidade. Trabalho. E aí eu estou dizendo, então, trabalho material. Ok? Segundo, responsabilidade. Construção da maturidade, responsabilidade. Mas não precisa de ter responsabilidade. Hoje o que os jovens mais estão fazendo é não assumir responsavelmente a atitude de se envolver intimamente, a atitude de se envolver sexualmente. Nós já temos dificuldades nessa área. Eu estou falando nós como um todo, não estou falando dos jovens. Nós, crianças, jovens adolescentes, jovens adultos, maduros e idosos. Todos nós temos dificuldades nessa área. Tanto que o André Luiz fala isso no livro Sinal Verde, no capítulo Perante o Sexo. Se eu não me engano, vocês vão ver lá, me parece que é o capítulo 45, Perante o Sexo, e ele coloca assim: psicologicamente, cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente. Se psicologicamente cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente, todos nós temos dificuldades nessa área. Ele não fala o grau de dificuldade. Olha, mas isso não precisa. Cada um avalia como que está nessa área. Cada um avalia como que está a sua disciplina. Como que está o seu pensamento. Como que está o seu sentimento. Ou seja, quando ele avalia como estão esses pontos, ele sabe como que está o grau de responsabilidade. E o André Luiz, no encerramento deste capítulo, ele ainda diz assim, fazendo referência a uma colocação de Jesus. Lembram quando a mulher adúltera está pronta para ser apedrejada? A fala de Jesus, eu estou fazendo referência ao capítulo 8 de João, ao versículo 7, quando Jesus disse assim: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E o André Luiz, fazendo uma analogia a este versículo, quando ele vai fechar este capítulo, no livro Sinal Verde, ele coloca para nós assim: mas aquele que não tiver cometido enganos na área sexual,
no campo afetivo, mental, emocional, espiritual, social, atira a primeira pedra. Ou seja, o que ele está dizendo? De alguma forma, em algum momento, ou em vários ou centenas de momentos, nós já nos enganamos nessa área. Psicologicamente, cada criatura conserva em matéria de sexo um problema diferente. Então, responsabilidade, meus amigos, para que a pessoa saiba fazer essa escolha. E aí, se ela tiver responsabilidade, trabalhe, porque associando o trabalho com a responsabilidade, ela sabe com o que ela está se envolvendo. E é interessante que quando nós perguntamos aos grupos o que é a construção da maturidade, a primeira coisa que os grupos me dizem, amor. E eu coloco isso em terceiro. Amor em terceiro lugar. Primeiro você se avalia. Depois você avalia junto com o outro. Depois você se envolve com o outro. Autoavaliação, como que você está na área profissional? Você tem condições de assumir os encargos da intimidade? Se você tem condições, trabalhe. Você tem responsabilidade na escolha que está fazendo? E a pessoa que você está elegendo também? Ótimo. Os dois têm envolvimento com o trabalho? Ou um tem envolvimento com o trabalho? E isso é tranquilo para o outro que está junto? Agora vamos avaliar então o sentimento. Não é aquele amor vulgar, aonde você simplesmente encontra. Hoje existe uma fala muito corriqueira, que é, você vai para uma festa, leva camisinha. Você vai para uma festa, leva camisinha. Por que você está indo para uma festa tem que andar com camisinha no bolso? Mas porque de lá pode pintar alguma coisa. Quando eu converso isso com os jovens, eles me colocam isso que eu estou falando para vocês. Essa resposta é deles. Não, de lá pode pintar alguma coisa. Isso é amor? Se pintou alguma coisa, tem responsabilidade? Você conhece a pessoa com quem está se envolvendo? Você tem condições de oferecer algo? Ela condições de oferecer algo? Não, mas se pintar alguma coisa, a gente vai, né? Porque sabe como é que é, né, Elsa? Tá desse jeito, né? Então fica parecendo que quem não carrega camisinha no bolso é que está errado. Aliás, eu escrevi um texto para um jornal de Contagem. Eu vou localizar esse texto e vou gravar aqui para vocês. Eu vou trazer o texto para vocês. Chama O Indiscriminado Uso da Camisinha pelos Jovens. Eu escrevi esse texto há mais tempo. Teve colégio que depois viu o texto, colégio privado, colégio público, que adotou o texto depois em aula de português. Aí eu tive alunos de determinados colégios que levaram para eu ver a prova deles, e o texto estava lá na prova para eles avaliarem, e aí depois interpretação do texto estava lá, o indiscriminado uso da camisinha, que era o texto que nós escrevemos para o jornal há algum tempo atrás. Mas eu vou trazer o texto para vocês, ok? Podem aguardar. Então, a questão, isso não é amor, gente. A questão não é a pessoa andar com camisinha no bolso e dizer que ela está preparada. Não, não está preparada. Vocês imaginem o que acontece no período de carnaval. Existe uma divulgação, uma proliferação. Passa no posto e pega a sua camisinha. Por que não se fala em educação sexual? Por que os lares não falam de educação sexual? Por que não criam este conteúdo dentro das escolas? Eu estou dizendo que é para fazer esse conteúdo associado às aulas de programa da saúde, ciências e programa da saúde. E aí na escola não é educação sexual, na escola é orientação sexual. Educação sexual vem de casa, educação sexual vem do lar. Então, nós vamos fazer um movimento de educação sexual dentro da nossa casa, isso aqui que a gente está fazendo, esse bate-papo, esse acordo, pensar, repensar, discutir, rediscutir, trocar ideia, mudar de posicionamento, isso faz parte da educação. A orientação sexual é o que está vindo da escola. Ela tem orientação matemática,
ela tem orientação de linguagem, ela tem orientação climática. A gente pode concordar ou discordar, aí é problema do aluno. Mas a orientação pode vir pelos professores. Ah, mas aí teria que discutir moral dos professores para falar disso. Se for para discutir moral de alguém para dar um conteúdo, é capaz que a gente não tenha esse conteúdo nunca mais na história da Terra. Por quê? Porque a dificuldade, aí volta a colocação que eu fiz no André Luiz. A dificuldade está associada a problemas nessa área que nós já trazemos. Então, nós não vamos incentivar o uso de camisinha e falar que isso é amor. Isso não é amor. Isso é o uso irresponsável do sexo. Então, eu não sou contra o governo oferecer, de forma nenhuma. Eu sou a favor que este programa de oferecimento esteja associado a uma orientação sexual pública, a uma orientação sexual nas escolas públicas, na escola privada, nas escolas municipais, estaduais, federais. Eu sou a favor que essa orientação aconteça. E quando vai falar sobre isso dentro das escolas, é criado dificuldade. Manifesta dificuldade de coordenação, existe manifestação de dificuldade de pais, existem alunos. Por que nós estamos com esse problema? Porque não queremos esclarecimento, não queremos orientação, ou seja, não queremos educação. Queremos que a coisa aconteça no termo francês laissez-faire, ou seja, à vontade. Deixa acontecer. Isso está errado. E em quarto, ainda falando de maturidade, em quarto, local. Aonde vão fazer o seu envolvimento sexual? Por quê? Eu estou falando que isso aqui é um encontro da maturidade, ou seja, vocês têm noção que isso aqui é um coração? Vocês estão entendendo, né? Veja bem, eu estou dizendo que esse encontro aqui, isso aqui se chama maturidade. Veja, são conceitos que a gente foi trazendo a partir do movimento de encontro com as pessoas. Por quê? O Camilo coloca para nós que o envolvimento, o seu uso, ou seja, o envolvimento sexual, o uso do sexo, está ajustado ao grau de amadurecimento espiritual de cada um. Você sabe como está espiritualmente através da autoavaliação, pelo trabalho, pela responsabilidade, pelo sentimento e aonde você vai escolher para ter esse envolvimento. E aí, essa escolha do local vai estar de conformidade com a maturidade do casal. A idade do casal, o local que o casal tem, se ele não tem, que local que ele vai escolher. Então, eu quero que vocês fiquem atentos a esses itens aqui, ok? Aí vocês estão assim, Emerson, mas você não vai falar sobre o local, não? Claro que eu vou. A próxima pergunta nossa é: será correto o procedimento de pais liberais deixarem seus filhos dormirem com namorados ou namoradas nas dependências da própria casa? Essa é a próxima pergunta. Nessa próxima pergunta, eu conto para vocês. Sabe quando? No próximo vídeo, ok? Então, avaliem a questão da maturidade e daqui a pouco vocês vão ver o próximo vídeo. Um abraço a todos e até breve.